Salve rapaziada, Gabriel aqui começando mais um vídeo pra vocês. E bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos introduzir um tema que eu já queria trazer aqui no canal há muito tempo, que é a importância da macroeconomia para o mercado cripto e o porquê você precisa saber um pouquinho, pelo menos, ou sempre ficar acompanhando a macroeconomia se você investe em criptomoeda, DeFi ou qualquer tipo de mercado de risco. Então, sem muita enrolação, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Me segue lá no Instagram, gabrielrocha.mf, e sem muita enrolação já vamos direto aqui para a tela que eu montei um roadmap, um mapa mental aqui para a gente não perder o fio da meada e eu conseguir te mostrar por A mais B do porquê é importante você saber um pouco sobre macroeconomia e acompanhar o contexto macroeconômico se você investe em cripto. Vamos lá pessoal, a importância da macroeconomia no mercado cripto. Eu separei aqui para vocês em 3 tópicos. Vamos começar aqui pelo mercado global, pessoal. Atualmente, no mercado global, os Estados Unidos têm a maior economia do mundo. Por que eles têm a maior economia do mundo, rapaziada? Porque o dólar se tornou moeda global em 1944 com o Acordo de Bretton Woods. E o que foi esse Acordo de Bretton Woods? O Acordo de Bretton Woods foi firmado em julho de 1944, mano, eu não sou muito bom com data, mas se eu não me engano foi isso. Eu já vi várias histórias sobre isso. Ele foi firmado em 1944, perto ali, mano, do fim, assim, da Segunda Guerra Mundial. E ele foi uma reunião que teve ali, que contou, na verdade, com a presença de vários representantes de vários países. Inclusive, tinha representante do Brasil lá, mano, se eu não me engano, tava lá Roberto Campos, que já foi senador aqui do Brasil, junto de Otávio Gouveia de Bulhões, André de Souza, entre outras pessoas que faziam parte da delegação do Brasil lá no Tratado de Bretton Woods. Mas o que foi assim um ponto principal desse acordo de Bretton Woods? Foi estabelecer o dólar como principal moeda de reserva global. E na época o dólar era atrelado ao ouro. Se eu não me engano, era tipo papo de 35 dólares por onça ou grama de ouro. Eu não sei se onça e grama é a mesma coisa. E a moeda dos outros países ali, mano, teriam taxas de câmbio fixadas em dólar. E isso foi feito para garantir a estabilidade econômica e facilitar o comércio internacional ali no pós-guerra, rapaziada. Porém, isso só durou até 1971, que foi quando os Estados Unidos, mano, tiraram, assim, decidiram da noite pro dia. O presidente da época era o Nixon, se eu não me engano era assim o nome dele que se pronuncia. Cara, tipo, tem até o discurso, assim, no YouTube aí, se você for pesquisar, mano, eu vi o Fernando Urich, citando isso no podcast que ele fez lá com Inteligência Limitada, que do nada eles decidiram que os Estados Unidos ia abandonar o padrão ouro, consolidando o dólar como moeda principal nas trocas internacionais, tropa. E daí que começou a merda, tá ligado? Ou a coisa boa, assim, a cadeia. Mano, isso daqui, só sobre esse assunto aqui, eu queria fazer, tipo, um vídeo inteiro sobre o tratado, né, de Bretton Woods, porque isso desencadeou, se você for ver, desde 1944, 1971, aí vem também 2008, 2020, você vai ver que é tipo, mano, uma cadeia de acontecimentos que vai chegar até o final aqui que eu quero mostrar pra vocês do porquê eu acredito no Bitcoin pra longo prazo. Mas vamos lá, isso daí pode ser tema de vídeo mais pra frente, mas vamos continuar aqui. Quando eles abandonaram o ouro e começaram a usar o dólar como a principal moeda de trocas internacionais, toda a decisão do Fed, seja juros ou os estímulos na economia, mexiam bastante com a confiança e o fluxo de dinheiro global, rapaziada, impactando diretamente a liquidez, meu cria. E com isso, eventos macroeconômicos, mais focado ali nos Estados Unidos, tipo como um exemplo agora que eu posso dar para vocês, que eu até separei aqui para falar um pouco mais sobre isso, que foi esse anúncio que o Trump fez, impactava diretamente e gera incerteza assim no mercado de cripto, no mercado global como um todo. Isso gera incerteza, porque o cara da noite pro dia, pum, chegar e tributar em 100% um outro país, isso gera incerteza para os outros países que têm reserva em dólar. Não sei se você tá conseguindo pegar a visão até aqui, meu cria, e gerando essa incerteza no mercado, no contexto
contexto macroeconômico global, isso gera uma fuga do DOT, meu cria. A rapaziada vai tirando dinheiro ali porque tá uma incerteza no mercado global e vai tirando a liquidez dos ativos de risco e botando em ativos mais seguros, como a caixinha do Nubank, tá ligado? Pra você ganhar ali seu rendimento na caixinha do Nubank, tá ligado? Mas, brincadeira à parte, rapaziada, por que você precisa pegar a visão do contexto macro, meu cria? Por quê? Primeiro, esses eventos, como esse crash, como esse anúncio do Trump, ele impacta diretamente na liquidez, na confiança e no risco do mercado cripto. E um dólar forte faz as cripto parecer muito mais cara para quem compra com outras moedas, tipo a gente que compra com real o futuro Drex aí. Então você consegue ver o porquê os Estados Unidos é tão importante e o mercado, a economia dos Estados Unidos é tão importante no contexto global, mano, porque tudo que os caras fazem lá respinga no mundo inteiro. Então, tipo, por isso que tem lives, tem vídeo das pessoas fazem aí a todo o anúncio lá do Fed, porque, mano, isso, querendo ou não, impacta todos os mercados. Por exemplo, aí, esse anúncio do Laranjão que, pô, mano, causou esse crash recentemente, que foi, tipo, há umas 2 semanas atrás, o cara simplesmente anunciou 100% de tarifa sobre as exportações da China para os Estados Unidos e, mano, isso gerou uma quebradeira total. Só para vocês terem uma noção, o Bitcoin caiu mais de 16%. Isso eu tô falando em um dia, rapaziada. Se você abrir o TradingView aí agora e botar lá no dia 10 de outubro, você vai ver lá o candle, mano, gigante, tá ligado? Com um pavio imenso pra tu ver onde que ele bateu. Mas, tipo, isso a gente tá falando do Bitcoin, que tem um market cap gigante. Outras moedas, tipo o Ethereum, que caiu mais de 21%. Mano, pra você ter uma noção, a Sui, que é a moeda que tinha me dado mais lucro nesse último ciclo, mano, caiu mais de 80%, mano, quase 90%, saca? Pra vocês terem uma noção do quanto o contexto macroeconômico influencia diretamente no mercado cripto. E se você for parar pra pensar, isso daqui é muito ruim, tá ligado? Porque, tipo, basicamente uma decisão ali do Donald Trump, do Laranjão, ou de, sei lá, daquele velho gagá lá do Fed, pegar, tomar uma decisão aí de uma hora pra outra, você pode simplesmente ser liquidado se você tiver alavancado, ou você vê o seu patrimônio desvalorizando, tipo, horrores. Mas, pra quem não vê o Bitcoin só como investimento, existe também um lado positivo aqui no longo prazo. Mas antes de ver o longo prazo, vamos pegar a visão aqui do que pode acontecer no curto prazo com esses crash, por exemplo. O que já acontece de primeira, sim, é o FOMO. É o medo de você perder tudo, é o medo de, pô, mano, você ficar de fora, aí você acaba vendendo os seus ativos lá muito barato porque você acha que vai cair mais e porque você acha que nunca mais vai voltar, tá ligado? E isso tudo gera uma instabilidade tremenda no mercado de cripto. Porém, se você for ver a longo prazo e ver que, pô, mano, tipo, para pra pensar, o que esses caras estão fazendo com o dólar, tipo, desde lá do Tratado de Bretton Woods, depois em 1971, depois, sei lá, em 2008, depois em 2020, você vê que os caras, tipo, quando querem imprimir dinheiro, imprime, quando querem confiscar, eles confiscam, assim como confiscou o ouro, mas o Bitcoin não é um ativo que eles conseguem te confiscar sem usar a violência ali e te torturar. E se você for boca dura, como diz o 381 aí, você não vai falar nada e você vai ir pro caixão com suas criptos, meu cria. Então, no longo prazo, reforça a ideia de cripto como alternativa ao sistema tradicional, fazendo com que investidores busquem proteção fora do sistema fiat, que é de moeda fiduciária. Isso pode fazer com que, no passar do tempo, os grandes investidores, as baleias, mano, isso já tá acontecendo, mas eu acredito que vai vir com força quando o povão começar a aderir, por exemplo, Bitcoin, ou algumas outras criptomoedas. Eu até botei aqui Ethereum, outras criptomoedas podem ser vistas como refúgio no longo prazo para você não ter ali o seu dinheiro corroído ou controlado por governos ou pessoas ou instituições. E é óbvio que isso eu tô falando muito no longo
prazo, isso daqui, tipo, são especulações. Não tem como a gente saber se o Bitcoin um dia vai ser considerado reserva ou se a nossa moeda fiduciária vai ser pareado no Bitcoin ou utilizar o Bitcoin como lastro. Isso daqui é, tipo, teorias que pessoas que estudam economia aí já há um longo tempo vêm reproduzindo e que eu acredito meio que um pouco nisso. Esse estilo de vídeo que eu acabei de trazer aqui pra vocês hoje, eu quero fazer muito mais desse estilo de vídeo, então eu quero muito que vocês comentem o que vocês acharam aqui. Ficou muito difícil de entender, eu usei muito termo técnico, eu tentei mesmo pegar e transformar isso de uma forma mais simples pra você conseguir entender o que eu tô te falando. Eu gosto muito de história, eu sei da história aqui dos brasileiros que estavam lá, tá ligado? Eu sei o que eles fizeram, o quanto eles foram importantes para a economia aqui do Brasil. Eu gosto de ficar estudando sobre isso, mas se eu pegar para falar isso num vídeo rápido aqui para vocês, vai ficar muito longo e chato. Então, tipo, eu pretendo fazer e me aprofundar um pouco mais nisso em outros vídeos. Porém, eu queria já introduzir esse tipo de conteúdo aqui no canal de uma forma fácil para vocês entenderem. Então, nesse vídeo, a minha intenção foi deixar claro para você o porquê é importante você saber do contexto macroeconômico para fazer os seus investimentos e também para tá ali ganhando a sua grana. É óbvio, mano, para você que compra Bitcoin e esquece que é o mais aconselhável você fazer, isso não impacta, porque a gente não tá comprando Bitcoin baseado ali no preço que ele está hoje, e sim para no futuro, quando um Bitcoin vai valer um Bitcoin, não vai estar tipo ali valendo, o Bitcoin vale tantos dólares. Um Bitcoin é um Bitcoin, tá ligado? Para as pessoas que têm ali a esperança de um dia o Bitcoin se tornar a moeda, tipo, principal, assim, globalmente. Acho que isso pode acontecer, não sei se vai ser da forma que a gente imagina que aconteça, mas é uma teoria e uma tese de investimento ou poupança aí, diga como quiser. Mas comenta aí o que você achou desse estilo de vídeo, você conseguiu entender, meu cria, você que não tem nenhuma noção de economia, isso daqui fez sentido pra você, você conseguiu entender mais ou menos o que eu tô falando aí? Quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês curtiram esse estilo de vídeo, assim, mostrando o roadmap, falando pra vocês essas coisas. Então, é isso aí, comentem livremente aqui, se você gostou deixa o like e me segue lá no Instagram, gabrielrocha.mf, é nóis, valeu. Falou!